Olá, amada, olá, amado, aqui é Elisa Rodrigues. Seja bem-vinda a mais uma transmissão opalina. As transmissões opalinas são mensagens co-criadas com equipes de luz para que você se reconecte de forma muito consistente, mais suave diariamente, com quem você realmente é, com a sua quinta essência. Estamos na roda dos recursos, é uma sequência de áudios onde a gente está abordando aqui os recursos que você tem disponível para construir a vida que você quer. Estamos com a equipe do Tear de Vênus, que é um sistema para harmonizar as nossas relações. E hoje nós vamos falar sobre a rede de luz. A rede de luz é algo que eu vejo e que o Tear de Vênus deixa muito claro assim para mim. Nós todos estamos numa grande teia, mas, gente, teia no bom sentido, né? Não no teia no sentido de presos, mas teia no sentido de que é aquela coisa que irradia. São fios que nós temos que nós irradiamos para pessoas, lugares, objetos, animais. É um tecer, né? A gente falou sobre isso no áudio dos relacionamentos, sobre esse tecer. Mas eu queria colocar esse tecer, eu queria deixar mais explícito sobre a rede de luz, esses fios que saem da gente para essas conexões com outras pessoas e com lugares também. A gente tem fios em lugares, por isso que às vezes é difícil a gente se desconectar de algumas situações também. Então, essa rede já existe, essa grande teia já existe, não é uma coisa mapeada, mas a gente costuma lidar com os nossos fios, com essas conexões, de uma forma geralmente desequilibrada. E isso vai deixando a gente num processo muito desfavorável. Só que nesses novos tempos, a gente tem a questão da grade magnética também, que está em volta do planeta, que está sendo reconfigurada e tudo mais. Eu acho que todo esse processo que a gente está passando sobre reconfiguração, sobre a nova Terra, sobre a transição planetária, tem vários textos falando sobre isso, vários autores diferentes falando sobre a mesma coisa de jeitos diferentes, nos traz mais à tona a questão da nossa rede de luz. É tão óbvio quando a gente vê a rede funcionando nas redes sociais, não é? É óbvio ver essas conexões, só que a gente já faz isso energeticamente também. E o que eu quero mostrar aqui nesse áudio é que nós, às vezes, nós humanos, tem algumas canalizações de seres extrafísicos que falam isso. Às vezes a gente é humano, a gente inventa umas coisas para tentar materializar o que está acontecendo em outras dimensões. Então, na agenda pleiadiana, por exemplo, os pleiadianos contam que a gente inventou o micro-ondas para tentar entender ou demonstrar de forma prática o que acontece quando a gente é bombardeado por fótons, porque a gente estava entrando numa nova era, né, que é essa era de 2012, onde a gente entrou numa faixa nova de luz, uma faixa que a gente entrou num cinturão de fótons. Então, o ser humano, sentindo isso no campo dele, fez um objeto. Eu acho que aconteceu a mesma coisa com as redes sociais. A gente, antevendo essa força de luz que a gente vai viver agora, em que essas teias que sempre existiram serão bombardeadas de luz,
a gente criou as redes sociais para que as pessoas vejam explicitamente como funciona uma rede. Só que a rede social, ela acabou tomando uma proporção maior do que ela deveria na vida das pessoas. E eu gostaria de chamar aqui hoje para a gente tentar ver como seria se a gente tivesse uma rede de luz, uma rede da nossa energia para a energia das outras pessoas. Eu sei, eu acho que hoje o papo tá bem viajandão, mas tudo bem. Terão áudios aqui que serão mais viajantes, né? Faz parte das transmissões falar sobre isso, né? Colocar no mundo essas falas. Nem sempre eu vou estar protegida por artigos científicos. Às vezes vou estar, às vezes não vou estar, e tudo bem. Mas a questão toda aqui é o quanto que a gente precisa estar atento, porque essas redes já existem. E a gente está preenchendo esses fios com sentimentos e energias muito descuidadas. Porque eu estou distraída. Eu estou me relacionando com as pessoas e com o meu entorno de forma distraída. Inclusive distraída pelas redes sociais. Existe uma função essa distração, sabe? Porque quanto mais eu estiver forte nas minhas relações e no meu autocuidado, menos eu vou engolir algumas coisas, mais poderosa eu vou estar. E é interessante para o sistema, vou chamar de sistema, e a palavra sistema pode se aplicar a muitas situações. É interessante para o sistema que eu esteja desempoderada e que eu esteja distraída. Se eu estou distraída com a minha rede social, eu não vou estar atenta para a minha rede de luz, para quanto eu posso atrair para a minha vida. E aí está o poder da atração, a lei da atração, os milagres, tudo isso está nessa rede de luz, nessa força real que a luz traz. As redes sociais podem estar a serviço da rede de luz? Podem, mas elas são secundárias. A nossa rede de luz nasce da gente, do nosso poder pessoal, do nosso empoderamento. E de um olhar atento para as relações, porque é uma rede. Um olhar atento ao que eu estou me conectando, para onde que a minha cabeça está indo, o que eu estou prestando atenção, o que está rolando no meu feed, que tipo de coisa o algoritmo está me trazendo. Eu estou tendo pensamentos iluminados, empoderadores, com isso aqui que eu estou tendo contato? A forma como eu falo é empoderada? As coisas que eu estou prestando atenção me fazem evoluir? Me deixam melhor? Deixam as pessoas ao meu redor melhor? Eu estou incentivando a luz no mundo? Ou eu estou me perdendo? Ou eu estou distraída? Esse é o ponto da rede de luz. Essa rede de luz é muito poderosa e a gente está caminhando para ela. Só que assim, a rede de luz, ela vai ser cada vez mais consciente. E sendo mais consciente, ela vai exigir cada vez mais autenticidade. E se eu não tomo cuidado comigo e não sei quem eu sou, como é que eu vou ser autêntica? Como é que eu vou criar uma rede consciente, consistente e iluminada? Então, o assunto de hoje é bem fora, assim, do dia a dia. É sobre um sentir, que é algo que muitas pessoas já estão sentindo e não sabem o que é. E aí elas já começam a desacreditar das redes sociais, elas já começam a desacreditar das relações superficiais, elas já começam a desacreditar das situações em que elas são obrigadas, porque nada disso é uma relação de luz, nada disso tem um fio de luz.
E ao mesmo tempo isso é um pouco assustador, porque a gente fica meio perdido. Essa rede não está totalmente consciente, a gente está caminhando para ela. Ninguém está falando sobre isso, poucas pessoas estão falando sobre isso. Até porque é uma coisa meio obscura, assim, obscura no sentido de... Ela tá se manifestando ainda pra gente. Ela já existe, mas a gente tá percebendo ela agora. É nesse sentido. Não é obscura, mas é uma coisa meio nevoada ainda. Não tá claro como ela funciona, o que ela vai fazer. Mas quando a gente fala sobre lei da atração, poder da mente, eu vejo tudo isso pulsando nessa rede de luz. Nessa capilaridade que nós temos. É tão interessante a gente pensar que, por exemplo, a gente tem aquela pesquisa, né, que diz que a gente está a 6 pessoas de qualquer pessoa no mundo. Então, por exemplo, sei lá, presidente dos Estados Unidos, uma coisa bem fora do meu mundo. Mas se eu for pensar num amigo meu que conhece uma outra pessoa, 6 pessoas depois eu chego no presidente. Não é que eu seja amiga do presidente, mas não é tão longe assim. E isso, para mim, é um exemplo explícito da rede de luz. Os seres humanos, eles estão muito mais próximos uns dos outros. E é por isso que as coisas também estão se manifestando de uma forma muito acelerada. A gente está numa aceleração para a gente se entender como humanidade, como todos somos um, como uma grande egrégora pulsante chamada humanidade. Ou chamada Gaianos, né? Pensando nos animais e outros seres aí que habitam o nosso planeta. Então, assim, estamos vivendo tempos em que as relações estão mudando, porque elas têm que ser mais autênticas e elas têm que ser iluminadas. E não adianta a gente continuar se distraindo e se descuidando das relações. As relações cada vez mais pedem autenticidade, e isso também dói, né? Porque a gente já tem uma ferida de ter se perdido da gente, uma ferida inconsciente da gente ter se perdido da gente. E aí, conforme as relações vão exigindo mais autenticidade, porque as coisas não estão colando mais, aí vai batendo um desespero maior, porque as relações não estão funcionando e a gente não sabe por quê, porque a gente não está sendo autêntico. E ser autêntico não é ser estúpido, ser autêntico não é ser egoísta, não é nada disso. Ser autêntico é entender quem a gente é. A gente exerce um papel único no mundo, só que a gente se perdeu dele. Enfim, e acho que é essa a grande função das transmissões opalinas. Eu entendo quando eles pediram que essas transmissões fossem feitas, que é uma forma, entre muitas, porque a gente está recebendo muitas informações de muitos formatos diferentes, mais uma forma de ancorar no mundo uma energia para as pessoas lembrarem quem elas são, para que elas voltem a brilhar, para que a rede seja de luz, para que esse mundo se ilumine, para que a gente transicione lindamente para um lugar muito mais poderoso, feliz, amável, sustentável, autêntico, equilibrado. Porque acho que é isso que a gente quer para o planeta, para a nossa vida, para as nossas relações. É isso, espero que tenha ecoado em algum lugar, não sei se vai fazer sentido, mas que ecoe em algum lugar dentro de você essa mensagem. A reflexão hoje é para você observar suas relações e pensar o quanto elas são iluminadas. E para você olhar com mais atenção para suas relações reais e não para suas relações virtuais.
apenas virtuais, né? Porque algumas relações virtuais viram relações reais, importantes, poderosas, né? Mas o quanto de poder tem na sua rede de luz, na sua rede de contato real. Desejo que hoje seja um dia de muitas reflexões. Se você gostou dessa mensagem e quer fazer um alinhamento até para se sentir mais autêntico, manda uma mensagem para mim no link que está na descrição aqui e a gente vai se falando. Até amanhã.